Chegamos ao fim de mais uma semana e hoje, nessa sexta-feira, nós vamos estar lendo um texto em Lucas, no capítulo 18. Vamos começar este capítulo, vamos estar lendo os 8 primeiros versículos, pela graça do Senhor. E é uma parábola que Jesus conta e vamos ler então, mais uma vez, Lucas 18:1. O texto diz o seguinte: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Muito bem, nós estamos diante de nós com uma parábola que, diferente da maioria das parábolas, o sentido, a moral dela é dada antes dela ser contada. O escritor, no caso Lucas, que escreveu o Evangelho, ele reconta que Jesus contou esta parábola e ele diz, a intenção de Jesus era esta, o que está no primeiro versículo que nós lemos deste capítulo. Veja aí, Jesus contou a eles uma parábola sobre o quê? Aí está a intenção. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. Então aí Jesus agora começa a contar esta parábola. Ora, uma parábola, como nós conhecemos, é uma história, uma narrativa que não é real, não é verídica, não aconteceu com ninguém, é uma história imaginária, mas que representa uma realidade, tem uma moral por trás, e no caso das parábolas bíblicas, elas representam uma realidade espiritual da parte de Deus, no caso específico desta parábola. Por quê? Jesus conta a história de um juiz que não temia nem a Deus nem aos homens. Normal, na realidade do ser humano. E parte da história deste juiz é que uma viúva vinha importunar a ele todo santo dia. Ela precisava de que aquele juiz fizesse justiça por ela, uma causa que ela tinha. E ela voltava, e o homem dizia não, e ela voltava, e o homem dizia não, ou não se tocava, não se movia pela causa dela, e não. E o injusto juiz resolveu atuar sobre a causa daquela mulher, isso é Jesus contando a história, para que ela não importunasse mais. Para ele já não queria ver a cara da mulher, nem ouvir a voz da mulher, nem o problema da mulher, que ele já sabia de cor e salteado, porque ela já tinha perturbado muitos dias. Então, ele diz, segundo a história que Jesus conta, que ele diz, vou fazer justiça, ainda que eu não estou nem aí para homem nenhum, nem temo a Deus, vou fazer essa justiça para essa mulher, para que não me importune mais. Aí Jesus terminou a história. E ele vira, então, para aqueles que estavam ouvindo e dizem, vocês tomaram atenção, tome atenção no que disse o injusto juiz. Aí ele faz uma pergunta, com a sabedoria única, particular e tão especial de Jesus. E através dessa pergunta é que ele está revelando a moral da história. É que ele está revelando a realidade espiritual de um Deus que atua, como Deus pensa, o que é que Deus Pai faz. Jesus, através dessa história, ele está ensinando aos homens, mulheres que estavam ao seu redor ali, quem é Deus. Aleluia. E ele disse, escute o que o juiz iníquo disse. Aí ele faz uma pergunta. Ele diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ou seja, ao seu povo, que clamam a ele de dia e de noite,
Ou seja, se um injusto dá ouvido por causa de ser importunado a uma mulher que clama todo dia, por acaso Deus não dará? Ou seja, pesa aí, gente, eu diria minhas palavras, aquilo que você conhece sobre Deus. Se um homem iníquo, injusto, que não tem nenhum temor de Deus, que não respeita homem algum, é o que ele diz, vai se mover somente porque ele não quer ser mais importunado, e Deus não faria justiça por aqueles que clamam a ele de dia e de noite? Aí ele diz, ainda que tardio para com eles. A pergunta foi muito própria para a nossa realidade humana, porque para responder esta pergunta é fácil para nós. Mesmo que conheçamos pouco da moral de Deus, eu penso que ninguém falaria o contrário, diria, claro, se Deus que é justo, que é amor, que é bom, claro que ele faria justiça aos seus. Você não está nem perguntando sobre um inimigo, sobre alguém, não. Você está perguntando sobre as pessoas que estão clamando a ele dia e de noite, os seus escolhidos, o seu povo. Então, é claro, a resposta é óbvia, ainda que tardia, e esta questão de tardia é nossa. Somos nós que encontramos Deus tardios algumas vezes para nos fazer justiça, para ouvir a nossa causa, nos responder em relação à nossa causa. Mas a resposta de Jesus, ele coloca no final, ele disse, eu quero vos dizer que ele fará justiça depressa. Aleluia. Então, essas duas pontas do escrito, do texto que nós lemos, se fecham. Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E no fim ele diz, o que Deus vai fazer é que ele fará justiça pelos seus depressa. Este depressa não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas a atuação de Deus se moverá, a não ser que seja uma causa extraordinária, depressa Deus começará a mover em prol daquilo que nós necessitamos. Mas qual é o segredo? O segredo Jesus ilustrou, e o princípio da parábola nos serve como resumo, o qual nós devemos guardar em nosso coração e devemos praticar. Por quê, irmã? Porque é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Por quê, irmã? Porque é o que Jesus nos mandou fazer. Por quê, irmã? Porque Jesus aqui está dizendo que Deus vai dar ouvido àqueles que clamam de dia e de noite. Então, qual é o nosso dever? É o que disse Lucas, de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. Eu sei que o tempo passa e a gente pensa em desfalecer. Eu não sou mais humana ou menos humana do que você. Há causas que às vezes eu pergunto, será que eu errei? Será que eu não estou entendendo? E eu quero deixá-la de lado e desfaleço. Às vezes eu estou falando de causas que eu entendo que esteja na vontade de Deus. Causas que eu creio que Deus pode atuar e fazer e obrar. Mas às vezes entendemos Deus está tardio, mas a palavra neste dia me diz, Manuela, siga pedindo, siga buscando, siga pedindo, clamando, orando ao Senhor e não desfaleça, porque breve Ele fará justiça a você e a cada um de nós que seguimos pedindo, rogando e dependendo deste Deus, aleluia, que nos amou, que nos escolheu, que nos deu a salvação, aleluia, que nos trouxe para o seu rebanho, para a glória do Senhor. Nós aceitamos o convite, Ele morreu, ofereceu, nós aceitamos e entramos, glória a Jesus, e agora como igrejas, estamos como esta grande arca chamada igreja, estamos destinados pela glória do Senhor a chegar na glória se permanecermos firme na fé. Que Deus abençoe você, lhe dê um fim de semana abençoado. Amanhã a gente vai estar aqui com a missionária Vânia da Silva. E se você nos acompanha no outro canal também, já estamos disponibilizados da lição de número 5 da Escola Dominical. Se você tem acompanhado, está uma bênção essa lição, não perca. E também no sábado nós vamos estar mais uma vez numa live, onde você pode comunicar com a gente, não é? Naquele tempo que nós vamos estar disponível a estar falando com você, estamos ensinando, escutando para a glória do Senhor. Deus abençoe você, tenha um feliz fim de semana em nome de Jesus. Amém.